meio um pouco diferente. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina, daquilo que eu faço. E hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, alguns conselhos sobre rotina, a importância da rotina, a importância da atividade física, a importância de como se preparar de forma adequada para os concursos. Então sejam bem-vindos e bora lá! E a primeira coisa que eu faço é acordar cedo. E por que é tão importante acordar cedo para uma rotina? Porque normalmente quando a gente acorda tarde e aí acaba não conseguindo nem tomar um café direito, nem fazer as coisas que precisa fazer antes de ir para o trabalho, às vezes come qualquer coisa, põe qualquer tipo de roupa e aí vai trabalhar, já chega atrasado e já fica com aquela sensação do dia que já começou atravessado. E por isso é tão importante ter essa rotina de acordar realmente mais cedo, para conseguir fazer aquilo que é importante, conseguir tomar um bom café, conseguir fazer as coisas que são necessárias antes de começar a tua rotina com o teu trabalho, com o teu estudo ou com tudo aquilo que você precisa fazer durante o teu dia. E eu entendi isso já há bastante tempo, talvez uns 15 anos, porque antes, quando eu acordava muito cedo, eu tinha uma sensação de que eu estava sendo injustiçado. Eu tinha uma posição de vítima, porque eu olhava para fora e via que era noite, eu estava às vezes indo trabalhar, estava indo fazer alguma coisa e não tinha ninguém na rua, só tinha eu. E eu me colocava naquela posição de vítima. Só que chegou um dado momento em que eu entendi que era justamente o contrário. Quando eu acordava mais cedo, eu estava saindo na frente dos outros, porque enquanto todo mundo estava dormindo, era um momento em que eu tinha de vantagem em poder fazer as coisas que eu precisava fazer para ter um resultado que eu esperava ter, um resultado diferente do que a maioria das pessoas tinha. E por isso eu introduzi isso na minha rotina, então eu costumo sempre acordar antes para começar a minha rotina. E a primeira coisa que eu gosto de fazer assim que eu acordo é ter a minha conexão espiritual, é fazer a minha oração, me conectar com Deus, para que eu possa ter um bom dia, não só agradecer pela noite de sono, e às vezes a noite não foi tão boa, ainda mais agora que eu tenho um filho pequeno, muitos dias a noite é puxada, é mais puxada que o dia, mas mesmo assim eu gosto de agradecer por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente tem, pela minha casa, pela minha família, e já me conectar também, pedir um bom dia, pedir que boas pessoas se aproximem de mim, que as pessoas ruins sejam afastadas, que eu possa dar o meu melhor, que as pessoas possam sentir a presença de Deus através de mim, através da minha palavra. E esse é um momento bastante importante. Quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religiosidade. Às vezes as pessoas confundem igreja com espiritualidade e não necessariamente isso é o fundamental. Concordo que sim, é importante ter um contato com um ambiente que está propício, mas nem sempre isso é o essencial. O essencial é a conexão. E Jesus Cristo veio para isso. Jesus veio para nos mostrar que Deus está na gente. A presença dele está em todo lugar, basta que a gente queira se conectar. E eu gosto muito de fazer isso no meu primeiro momento do dia. E o mundo do concurso, ele tem mudado muito nas últimas décadas, porque antigamente a gente conseguia passar no concurso sem muito comprometimento, às vezes na sorte, às vezes apenas com um pouco de bagagem, mas isso já não acontece mais. Hoje os concursos estão cada vez mais concorridos, cada vez mais puxados, então é muito importante estar bem preparado, é muito importante fazer uma rotina adequada para chegar pronto para conseguir ser aprovado. Aquela coisa de sorte não dá mais para contar com isso. E é impossível passar no concurso público sem o hábito da leitura. É fundamental que você leia, porque não só vai melhorar o seu aspecto do estudo, mas também vai te ajudar a compreender o mundo de outra forma. E esse é um dos hábitos talvez mais relevantes que eu considero no meu dia. Parar um tempo para ler. E isso aqui não só me conecta com conhecimentos, com mentes que talvez jamais teria acesso se não fosse através do livro, e isso traz realmente uma bagagem muito importante
E eu tenho esse hábito já há um bom tempo e eu adquiri realmente esse hábito quando eu entendi. Eu tinha por volta de 18, 19 anos, eu trabalhava na casa de um médico, eu atendia a família deles, eu fazia faculdade de educação física e atendia eles como personal. Eu ainda estava na faculdade, era estagiário, digamos, mas já trabalhava, já atendia, fazia os meus atendimentos. E naquela época eu percebi, por indicação deles, que eles tinham uma biblioteca e que vários bons livros que eles tinham, eu não tinha o hábito de ler, mas eles liam muito. E aquilo me fez entender que para ter sucesso, para ter resultado, era importante ter esse hábito da leitura. E aí, naquela biblioteca, eu comecei a pegar alguns livros emprestados, comecei a ler e em pouco tempo eu já havia lido muitos daqueles livros e a minha mentalidade já havia mudado. Então ali talvez tenha sido o pontapé inicial de entender o quanto a leitura é importante. E de lá para cá, eu não parei mais. Leio sempre e nem todo dia a rotina ela é possível parar e ler meia hora, parar e ler 20 minutos, mas que seja 5 minutos, que sejam algumas páginas, isso já muda o meu humor, inclusive em relação a começar o dia. E agora o próximo passo da minha rotina é fazer aquele treininho. São 5h45, é hora de trocar de roupa e partir para o treinamento. Vai fazer um treininho lá no Verdão, espaço aberto, inclusive para aqueles que dão a desculpa de que não tem onde treinar, que não tem dinheiro para pagar uma academia. Você vai descobrir que com certeza aí na tua cidade tem um parque, tem um local que você pode adaptar um treino, e aí eu vou trazer algumas dicas e algumas informações sobre atividade física também. Enquanto a gente vai lá para o Verdão, tem um assunto que hoje está sendo muito questionado. Será que ainda vale a pena fazer concurso público? Muita gente hoje diz que não vale a pena, que é melhor empreender, que é melhor não sei o quê, que concurso público não deixa rico. E algumas coisas têm fundamento e muitas não têm, porque a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros hoje vivem com bastante dificuldade e a maioria sabe o quanto é difícil ter uma renda que seja suficiente para sustentar não só a si, mas a própria família. E o concurso público talvez seja um dos meios mais democráticos em proporcionar não só uma renda, mas uma segurança, estabilidade, uma previsibilidade de conseguir pagar um colégio, pagar um aluguel, pagar a comida que seja o básico para a sua própria família. E aquelas pessoas que questionam e que dizem que não vale a pena, que esse não é um bom caminho, que o melhor caminho é fazer outras coisas, talvez não conheçam as dificuldades que a maioria dos brasileiros passam, não conhecem os perrengues que muita gente passa, então acaba não entendendo o quanto o concurso público pode ser transformador, quanto você estudar por 1 ano, 2 anos, 6 meses, dependendo da bagagem que você carrega, quanto isso pode trazer de mudança na vida. Passar num concurso, e concursos existem, concursos de 6 mil, de 5 mil, de 3 mil, de 10 mil, de 30 mil, de 40 mil. São opções, e claro que conforme o salário aumenta, o nível de dificuldade aumenta, mas eu não tenho dúvidas que com dedicação, com comprometimento, qualquer pessoa consegue passar. Qualquer pessoa que se esforce o suficiente consegue ser aprovado em um concurso. E como que faz para ter essa consistência, como que faz para ter esse resultado? Entendendo, aprendendo
a estudar de forma correta, aprendendo a ter uma rotina adequada, encaixar nos seus horários, porque poucas pessoas têm o privilégio de não trabalhar, de apenas estudar, de ter pais que possam ajudar, de ter esse suporte. Poucas pessoas têm essa vantagem, e mesmo sendo uma vantagem, muita gente acaba tendo isso como uma coisa que atrapalha, porque às vezes só estudar, quanto mais tempo livre a gente tem, menos a gente produz. E vários dos alunos, dos mentorados que eu acompanho, têm justamente esse problema. Por não ter obrigações além do estudo, acaba procrastinando muito, e aí a gente tem que muitas vezes trabalhar essa mentalidade para que a pessoa consiga fazer o que tem que ser feito. E já os outros 90%, talvez até 95% das pessoas que não têm essa vantagem, esse privilégio, acabam tendo que trabalhar, tendo que cuidar da família, às vezes já tem filho, esposa, marido, e a rotina fica mais difícil. Mas ao mesmo tempo, é um preço necessário para ser aprovado. Então talvez acordar um pouco mais cedo, se já acorda cedo, acorda 1 hora mais cedo, vai dormir 1 hora mais tarde. Ah, mas aí eu vou dormir muito pouco, não vou conseguir dormir 8 horas, vou ter que dormir 6 horas, 5 horas talvez. Sim, isso é uma abnegação que você precisa fazer, é uma abdicação que você precisa fazer por um período, por um tempo necessário até você conseguir a tua aprovação, e aí depois a tua vida mudou. E perceba que esse esforço, que é um esforço grande sim, é um esforço temporário. Talvez durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter que se esforçar mais do que você se esforçava e mais do que todo mundo se esforça para poder realmente depois alcançar. E quando você é aprovado no concurso público, perceba que você só precisa ser aprovado uma vez. Depois que você passou, pronto, a tua vida ela mudou completamente para o resto da tua vida. E não só a tua vida mudou, a vida da tua família mudou, das próximas gerações. Porque você concorda comigo que uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem família para sustentar, passando num concurso de 6 mil reais, por exemplo, ela tem 4 vezes mais o salário que ela tinha. E isso não vai mudar só a vida dela, vai mudar a vida dos filhos dela, que vão ter mais oportunidades, que vão ter mais acesso a uma alimentação melhor, a um estudo melhor. Isso vai transformar a geração seguinte, e os filhos dos filhos já vão ter uma condição melhor, vão estar mais preparados. Então realmente eu acredito que o concurso público é uma ferramenta de transformação social e tem um impacto muito grande na sociedade. Bora lá fazer nosso treino? Muita gente diz que será que precisa fazer atividade física? Será que não é melhor só focar nos estudos durante a preparação? E você sabe muito bem que o concurso, que seja para carreiras de segurança pública, carreiras militares, todos eles exigem também teste físico, teste de aptidão física. Se você não estiver preparado fisicamente, isso é mais comum do que você imagina, você pode reprovar na prova física e acabar ficando muito frustrado. E só que não só por causa do TAF, a atividade física ela é essencial para melhorar o teu desempenho nos estudos. O teu rendimento vai ficar melhor, você vai ter mais energia, você vai ter mais foco. O teu corpo ele foi feito para se movimentar. O corpo ele é uma máquina que se desenvolveu ao longo de milênios para atividade física. E nas últimas décadas nós estamos cada vez mais sedentários. Passamos o dia sentados na frente do computador e o nosso corpo não está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, que é se movimentar. E por isso é tão importante que você tenha aí na tua rotina um período, seja meia hora, 1 hora do teu dia para fazer atividade física, e isso vai refletir diretamente na tua rotina, no teu desempenho, na qualidade, inclusive, dos teus estudos. Quando eu era mais jovem, uma das coisas, a atividade física, não só, eu sou suspeito para falar, porque inclusive a minha formação é educação física,
mas para mim o impacto da atividade física foi total. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais à atividade física, especificamente à musculação, comecei a ganhar mais massa muscular, a minha autoestima aumentou. E esse aumento da autoestima aumentou a minha confiança. E a minha confiança aumentando nessa parte, eu tive mais coragem para fazer outras coisas, para ter resultados maiores em outras áreas também, baseado nessa autoconfiança, nesse resultado que a atividade física proporcionou. E já que o treino de hoje tem barra, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês algumas dicas para que vocês não cometam na hora da execução de treinar para barra fixa aí para os TAFs. Primeira coisa é passar completamente o queixo. Depois, estender completamente o cotovelo. Muita gente fica com o movimento curto, não passa o queixo, não estende completamente. E aí acaba não contando essas repetições. Então é importante não fazer movimento de pêndulo também, como isso aqui. Isso vai prejudicar a tua execução, o movimento não vai contar e vai prejudicar aí o teu resultado na hora do TAF. Então, mantenha o corpo estendido, pode até flexionar um pouquinho a perna para trás, mas não fazer movimentos de pêndulo. Outro exercício muito cobrado nos TAFs é o abdominal remador. E muito importante treinar essa região do core, porque ela não só é a tua sustentação, é o que vai manter o teu corpo de pé, como vai te dar condição de fazer, executar essa prova, esse exercício durante o teu TAF. Quais são os principais erros desse exercício? Os principais erros são, primeiro, o movimento inicial é começar com as pernas estendidas, calcanhar apoiado no solo, braços para trás, dorso da mão tocando no solo. Muita gente acaba não tocando a mão atrás, isso é um erro na execução. Feito esse movimento inicial, posição 1, segunda posição é esse movimento, alinhar cotovelo com o joelho. Muita gente acaba fazendo ou não alinhando o suficiente ou colocando a mão para baixo e aí não gera esse alinhamento do cotovelo com o joelho. Movimento correto, alinhou, passar um pouquinho, não tem problema, e aí retorna tocando a mão atrás, tocando parte de trás aqui do pé no solo. Algumas pessoas ficam com o movimento semi-estendido e acaba não contando também. Outro exercício bastante cobrado nos TAFs é o apoio, que vai trabalhar a região de peitoral e tríceps. E os erros mais comuns são, primeiro, não estender completamente o cotovelo, deixar ele curto e não descer o suficiente. O que é o suficiente? É ficar muito próximo do solo, talvez 5 centímetros do solo. Algumas pessoas fazem movimento, não estende e faz curto. Isso aqui não conta e acaba prejudicando. Então na hora de treinar, treine do jeito certo. Desça até embaixo e estenda completamente o cotovelo. E algo cobrado em quase todos os TAFs, nos concursos, são as corridas. Em alguns concursos cobram tanto corridas curtas, tiros, quanto corridas mais longas. E por isso é importante treinar especificamente para essas provas também. E são treinos diferentes. Corridas curtas, tiros, exigem maior tempo de reação. Então precisa treinar não só força, potência, mas tempo de reação. E eu recomendo muito que sempre quando for treinar para esse tipo de prova, aqueça muito bem, fortaleça as articulações, fortaleça as musculaturas envolvidas, principalmente região posterior de coxa, nível de lesão muito alto nesse tipo de prova. E de nada adianta você passar na prova teórica, passar em várias etapas e chegar na hora do TAF e se machucar.
e aí depois você não conseguir nem concluir as outras etapas. Então faça um aquecimento muito bem feito, alongue de forma rápida, não alongue de forma muito demorada e faça aquecimentos articulares para que você treine com eficiência e na hora da prova consiga ter um bom desempenho. E como é que você vai treinar tempo de reação? Para treinar tempo de reação, é interessante que você tenha alguém junto com você dando a largada, para você saber ouvir e largar o mais rápido possível. E é importante que você se posicione de forma adequada, usando sempre a perna forte à frente, a perna mais fraca atrás. Eu, por exemplo, sou canhoto de perna, então minha perna forte é a esquerda, é onde eu vou apoiar o peso para poder dar largada. E aí, com alguém, um amigo teu, alguém que esteja junto contigo, vai fazer o barulho de largada. 1, 2, 3 já, vai fazer um estralo, alguma coisa, um apito, para que você consiga dar largada. O interessante é que você esteja nessa posição já inclinado, com a perna forte à frente, para que no momento da largada você possa sair o mais rápido possível. É a corrida longa, não tem jeito, é rodagem. O treino aqui está feito, 6h45. Agora bora lá, tomar um café da manhã, tomar um banhão e escritório. Essa rotina de chegar em casa com tempo, de acordar realmente cedo para poder fazer um café relativamente tranquilo, faz muita diferença para mim. Se eu tivesse que fazer tudo correndo, eu considero o café talvez a principal refeição do dia. Eu preciso me alimentar bem nesse horário. Sem o café eu já começo o dia errado, já tudo atravessado, já parece que eu estou derrotado. Então, realmente essa rotina, ela é essencial, porque aí já são algumas pequenas vitórias. Agora são 7h05 da manhã e eu já fiz muita coisa. Já fiz minha oração, já fiz minha leitura, já fiz meu treino. Agora consigo tomar meu café tranquilo, tomar meu banho, me organizar e 8 horas eu estou já no escritório pronto para trabalhar e render as próximas 4 horas, pelo menos até a hora do almoço. O ovo está sempre presente no meu café da manhã, uma proteína para aumentar aí a saciedade, o tempo de saciedade. Isso aqui eu consigo ficar tranquilo até o meio-dia. Coloco um carboidrato junto também, mas sempre importante ter a proteína. Omelete sem muito frufru. Cafezão com leite. Você toma com leite, João? Café preto, a maioria das pessoas não tomam com leite. Eu gosto do leite, tomo e tem gente que é cheio de não pode tomar leite, aqui não pode tomar leite aqui. Eu sempre tomo meu cafezinho com leite. Mas açúcar não toma, né, João? Café com açúcar não dá, né? Isso aí é um caminho sem volta, né? O cara, depois que para de tomar, não volta mais pro açúcar. Isso é... Café com açúcar não é café, né, cara? João, agora senta aí e vamos tomar nosso café. Agora, enquanto você toma um café comigo, quero que você me conta aqui embaixo, fala aqui nos comentários, como é que é a tua rotina. Fala aí o que você faz, como é que é, se você acorda cedo, não acorda, e aquilo que você vai mudar também a partir de agora, se isso aqui tá te ajudando de algum jeito, se essa rotina aqui te desperta atenção,
porque talvez algumas coisas que você possa mudar, alguns pequenos ajustes já tragam um bom desempenho para você, tragam uma rotina melhor, uma rotina mais prática e principalmente uma rotina que também seja saudável, que seja aplicável e que seja sustentável por um período maior aí, né? Não adianta nada fazer um monte de coisa, fazer tudo errado e aguentar um mês e aí depois ter que abandonar essa rotina. Então faça pequenos ajustes se for necessário, mas me fala aí, me conta como é que é a tua rotina e o que você vai fazer para melhorar. Cara, convive com pessoas, enfim, cara, A gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo e eu penso assim, cara. E agora a gente está indo lá para o escritório para mostrar um pouquinho do que a gente faz lá, da nossa rotina. Quartel aqui na frente, a galera que não conhece. E aqui normalmente no quartel eu venho à tarde, né? E depende muito do dia. Às vezes que eu estou de serviço eu faço o dia todo, mas normalmente o nosso expediente é depois do meio-dia e aí a gente passa tarde até o final da tarde ali no quartel. E amanhã eu costumo fazer essa rotina, isso tudo que a gente mostrou até agora. E aí o restante da manhã agora é trabalhando na Shivung, seja com as mentorias, com a equipe, com o time. E a gente está crescendo, o time está aumentando e todo dia tem desafios, todo dia tem coisa para aprender, todo dia tem coisa para desenvolver. E é assim mesmo, né? Essa é a mentalidade que eu costumo trabalhar, que eu costumo manter e estar todo dia com a cabeça aberta, todo dia aprendendo coisa nova, conhecendo pessoas novas, buscando inovar, ouvir, aprender com os outros, para realmente se manter numa constância de desenvolvimento. E aí a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, vou mostrar para vocês como é que está o nosso negócio hoje, o que está acontecendo. E para você aí poder conhecer um pouco melhor também, né? Sei que tem muita gente aqui que talvez esteja assistindo, que já é aluno, que já faz parte da tribo Shivung, que já é mentorado e que nem faz ideia de quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? Às vezes pensa, pô, o Thiago, como é que ele dá conta de fazer tudo sozinho? Como é que ele dá conta de fazer tanta coisa, né? Oficial, tem negócios, empresas. E aí você vai ver que não sou só eu, né, que tem muitas pessoas e muitas boas pessoas, né, que estão comprometidas, que estão alinhadas com aquilo que eu acredito, com os mesmos valores. Isso é muito importante para mim. E essas pessoas, uma delas é o João, que está aqui comigo, né, que está gravando e está alinhado também com esse objetivo, com esse propósito mesmo, de ajudar a transformar positivamente a vida das pessoas, seja passando no concurso, seja conseguindo melhorar os seus hábitos, se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída, porque isso não vai refletir só no resultado financeiro dela, né? O resultado financeiro vai ser uma consequência, mas vai refletir principalmente no microambiente da pessoa, né? Ela vai se tornar uma pessoa melhor, e isso vai fazer com que as pessoas ao redor dela se melhorem também. E no final das contas é o nosso objetivo final, né? Que é transformar, nem que seja de forma pequena, esse mundo num mundo mais aceitável, num mundo mais organizado e mais próspero. Chegamos aqui na empresa, tem alguns livros aqui ainda para fazer dedicatória, falando baixo, porque está acontecendo aqui uma consultoria agora com o nosso time de especialistas, treinados por mim para entender a mentalidade, entender a metodologia, para ajudar as pessoas também a conseguir evoluir aí em relação aos concursos. E vamos lá que amanhã tem muita coisa para fazer. Legal no YouTube, compartilha, pagando uma questão, todo mundo muito livre para sempre responder. Então, a gente vai já ajudar.
rotina pela manhã. E agora eu queria saber aí de você se esse formato de vídeo é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, se é interessante, se você gostou, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!